Olá, estrategistas e especuladores. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Touros, Ursos e Robôs. E olha, o pregão de hoje, que dia! Foi um dia de altíssima voltagem com um roteiro que foi do pânico total para um suspense ali no último minuto. Atenção, sem dúvida, foi a palavra de ordem. E como bem resumiu o pessoal da Infomoney, o cenário era basicamente um só. E essa frase, gente, captura com perfeição o sentimento do dia. Era exatamente essa sensação, de que cada movimento precisava ser milimetricamente calculado, porque qualquer notícia tinha o potencial de, BUM!, desencadear uma reação em cadeia. Então, vamos mergulhar nisso. O pregão foi, na essência, uma verdadeira montanha-russa, definida por uma volatilidade extrema e uma incerteza que se espalhou por absolutamente todas as classes de ativos. O que a gente viu foi um movimento de risk-off generalizado, ou seja, aversão total ao risco. A busca não era nem por segurança, era por liquidez. Os investidores estavam liquidando posições de forma bem agressiva, e isso desde as primeiras horas do dia. Mas, afinal, o que estava por trás de toda essa aversão ao risco? Basicamente, duas forças principais que funcionaram como as verdadeiras bombas nesse campo minado. De um lado, a guerra, do outro, a inflação. E o ponto crucial aqui é entender essa corrente de causa e efeito. A guerra no Oriente Médio, que já está entrando na terceira semana, causa um choque energético imediato. E esse choque, por sua vez, alimenta o medo de uma inflação descontrolada. É uma ameaça dupla que bate em cheio em qualquer portfólio. E aqui a gente vê a gravidade desse choque. O barril do Brent chegou a beliscar os $120. Esse número por si só foi o grande catalisador do pânico, porque eleva os custos em toda a cadeia produtiva e, claro, gera calafrios nos mercados. A reação a tudo isso foi global e coordenada, só que na defensiva. O Fed, o Copom aqui no Brasil, o Banco Central Europeu, da Inglaterra, do Japão, todos, sem exceção, agiram com extrema cautela. Essa postura unificada manda um recado claro para o mercado. As expectativas de crescimento estão caindo e o crédito pode ficar mais apertado. Bom, com esses motores todos a pleno vapor, o efeito cascata foi inevitável, né? O medo se espalhou como fogo em pólvora, atingindo todas as classes de ativos, inclusive aqueles que a gente considera portos seguros. E aqui a história fica bem interessante porque olha só o comportamento dos metais preciosos. Ouro e prata, que em tese deveriam brilhar em momentos de crise, foram vendidos massivamente. O ouro caiu cerca de 5% e a prata despencou quase 10%. Isso mostra que a busca não era por refúgio, era por liquidez, por caixa, a qualquer custo. A fonte da CNBC nos dá a dimensão exata do estrago nesses veículos de investimento. O ETF ProShares Ultra Silver, por exemplo, chegou a cair 20%. Ou seja, nem os ativos que são considerados refúgios físicos escaparam dessa onda vendedora. E o cenário já era sombrio antes mesmo da abertura dos mercados. Os futuros já indicavam um verdadeiro banho de sangue, com o sentimento negativo contaminando as bolsas da Ásia, passando pela Europa e chegando com tudo aqui nas Américas. E aí, quando tudo parecia perdido, o roteiro do dia teve uma reviravolta digna de cinema. A questão é, o que poderia reverter um pânico dessa magnitude? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? No meio de tanto pânico, qual foi o gatilho? O que aconteceu para reverter o sentimento do mercado de uma forma tão abrupta? E a resposta veio de uma única frase. Essa declaração do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, funcionou como um verdadeiro bálsamo para os nervos do mercado. Aliviou na hora o temor de um conflito muito prolongado e, consequentemente, de um choque energético duradouro. O impacto foi imediato, e dá para ver claramente aqui no gráfico da recuperação. O Dow Jones, que chegou a cair 1,1%, fechou com uma perda de só 0,44%. O S&P 500 e a Nasdaq que tiveram recuperações muito parecidas, saindo das mínimas para fechar com quedas bem mais modestas. Então tá, depois de toda essa volatilidade, de toda essa loucura, como é que os mercados realmente fecharam o dia? Vamos dar uma olhada no saldo final. Lá nos Estados Unidos, o fechamento acabou sendo no vermelho sim, mas muito, muito longe da tragédia que se desenhava no início do dia. Foi uma recuperação importante, que limitou as perdas e deixou um sinal de resiliência no ar. Agora, a virada mais impressionante, sem dúvida, foi aqui no Brasil. O Ibovespa não só recuperou todas as perdas, como fechou no campo positivo, com alta de 0,35%. O dólar, que subia forte, virou para queda e os juros futuros também aliviaram bastante. Um feito e tanto para um dia como esse. E se a gente olha para os papéis, as histórias foram bem extremas.
Rapvida, HPV3, por exemplo, que chegou a cair forte, virou e disparou, fechando com uma alta de quase 15%. Já na outra ponta, Minerva, BIF3, despencou mais de 10% depois de divulgar o balanço. E Petrobras, PETR4, a mais negociada do dia, terminou com uma leve quedinha. Depois de um dia como esse, a grande questão que fica no ar é: e agora? O que a gente pode esperar dos próximos pregões? Essa citação do Adam Crisafulli para a CNBC é um lembrete crucial. Apesar do alívio momentâneo, os riscos geopolíticos, aqueles mais fundamentais, não desapareceram. A questão da reabertura do Estreito de Hormuz, que é vital para o fluxo de petróleo, continua sendo uma grande incógnita. E isso nos deixa como uma pergunta bem estratégica para fechar essa análise. Essa calmaria de última hora pode ser temporária? Onde é que estão as oportunidades e principalmente as armadilhas no cenário que se desenha para amanhã? E é isso que a gente quer saber de quem opera no dia a dia. Como navegar neste campo ainda minado? Deixe seu comentário aqui embaixo, compartilhe as suas estratégias. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar as notificações para não perder a próxima análise. Até lá!